De imediato, vamos ao norte do país, porque a chuva desse fim de semana provocou muitos estragos, infelizmente mortes também. Um deslizamento de terras deixa pelo menos 8 mortos em Manaus, ainda há desaparecidos. Informação chegando agora ao vivo, direto de Manaus, Tawane Costa. Fala, Tawane, o que você conta pra gente? Infelizmente, né, Carla, a gente tem esse número de 8 mortos dessas pessoas que moravam na zona leste da cidade aqui de Manaus, desse domingo. Ainda há buscas para procurar novas pessoas, se realmente houver, e a gente fica muito triste em trazer uma informação dessa. Informação, inclusive, repassada pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas são 4 adultos e 4 crianças que foram levados ao Instituto Médico Legal. Homens da Prefeitura e também do Governo do Amazonas estão no local, nesse momento, trabalhando nessa procura por desaparecidos. E a gente escuta agora um trechinho da fala do prefeito aqui de Manaus, Davi Almeida. Temos informação de que nas próximas horas pode chover. Temos que evacuar a área, retirar os moradores. Estamos fazendo isso com todas as equipes integradas da Prefeitura de Manaus e também do Governo do Amazonas. O deslizamento que ocorreu em um barranco no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, após um domingo chuvoso aqui na capital. Mais de 110 chamadas que foram feitas pela Defesa Civil e vários pontos ficaram realmente alagados. E aí essa tragédia aconteceu, deixando pelo menos 8 pessoas mortas. O Corpo de Bombeiros ainda faz buscas e com certeza qualquer atualização a gente retorna à programação da Band News FM para trazer todos os detalhes dessa tragédia. Tawane, você falou sobre a chuva forte nesse fim de semana. Já se tem um levantamento do volume exato de chuva. Eu ouvi mais de 80 milímetros, né, em um único dia. Existe esse levantamento e, de fato, foi uma chuva muito concentrada ou ela foi distribuída ao longo de todo o fim de semana? Não, Carla, realmente confirma esse número. A gente teve uma chuva que começou ali por volta de 4, 5 da manhã e ela foi exatamente ao longo do dia todo. Assim, foi uma chuva extremamente forte. Era algo assim que a gente já pensava em uma possível tragédia, porque o volume de chuva foi muito intenso. Geralmente, quando a gente tem chuvas mais fracas, a gente encontra pontos aqui da capital onde acontece justamente esses alagamentos, e nessas áreas mais complicadas, geralmente tem também ocorrências desse tipo, mas nunca chegou a ter com mortes, né? E ontem, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Esse volume de chuva realmente foi muito intenso na capital, e não só na capital, no interior do estado também, e com certeza a gente vai fazer um levantamento se houve também outros prejuízos também ao interior do estado. Em relação aos mortos, eram casas em áreas de encosta ou foi a encosta que desabou e soterrou as casas que estavam no soterro? Foi um deslizamento, Megali. Foi um deslizamento de terra. Eram casas que estavam mesmo numa área de encosta. Exatamente. Tudo muito parecido com as tragédias recentes que a gente viu no litoral de São Paulo, na área serrana do Rio de Janeiro. Uma tragédia bem brasileira. Voltaremos ao assunto daqui a pouquinho. Tawane, bom trabalho. Havendo novidades, é só avisar. Ainda são apuradas as causas da queda de 2 aeronaves na Grande Belo Horizonte. Uma delas atingiu 2 residências e uma pessoa morreu. A gente vai agora, então, a Belo Horizonte falar com o Jader Xavier. O avião monomotor que caiu em uma área residencial na região noroeste de Belo Horizonte deve ser retirado hoje do local. O acidente aconteceu no sábado, deixando o piloto de 66 anos morto e a filha dele, de 29, gravemente ferida. A dona de uma das residências atingidas por esse avião, a dona de casa Vicentina Colares, conta que ficou bastante assustada com a cena. Quando eu cheguei, eu fiquei pálida, porque já vi tanto avião aeronáutica cair aí, eu já vi aviadores morrer, eu já vi asa de avião caindo dentro do lar da vizinha que morava aí e hoje não mora mais. Eu nem sei explicar como que eu vou ficar. Preocupada de cair outro avião. O prefeito de BH, Fuad Noman, cobrou agilidade do governo federal para desativar o aeroporto Carlos Prates.
esse aeroporto que fica próximo ao local que esse avião caiu no sábado. Também no sábado, o piloto de outro avião monomotor teve que fazer um pouso forçado em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas ninguém ficou ferido nessa ocasião, e o que chama a atenção nesse caso que aconteceu em Sabará é que esse avião monomotor utilizou um paraquedas para poder fazer esse pouso forçado. Inclusive tinha uma criança de 3 dias dentro deste avião, mas ninguém se feriu nesse caso. Eu nunca tinha visto uma imagem como essa. Um avião tendo a sua queda amortizada ali por um paraquedas. Eu não conhecia nem esse equipamento. Paraquedas para aeronaves especialistas em aviação. É um equipamento comum em aeronaves pequenas desse tipo? Que tá explicando, pois é. Nunca tinha visto. Esse aeroporto era uma área urbana, Jader? Porque a casa dessa senhora ficava ali, né? Na encosta da pista. Sim, Megali, esse aeroporto, inclusive naquela localidade, tem vários registros de acidentes, né? Inclusive atingindo residências. Só numa busca rápida aqui tem registros de acidentes em 2008, 2012 e 2014 teve 4 acidentes no local. Em 2019, se eu não me engano, num intervalo de 6 meses, também teve 2 aviões que caíram ali nos bairros que ficam ao redor ali do aeroporto, né? Inclusive com mortos nessas ocasiões. É uma região onde há bastante tempo os moradores vêm pedindo a desativação do aeroporto, que o governo federal está sempre em tratativas, mas até o momento o aeroporto continua funcionando. E logo após o acidente no sábado, o prefeito Fuad Noman cobrou essa agilidade do governo federal em uma publicação no Twitter. Estava vendo a foto do homem que morreu. Ele é um dentista, né? Estava num consultório dentário. E a filha dele, muito jovem, adolescente, na flor da idade ali. Que informações a gente tem sobre o estado de saúde dela? O estado é grave, né, Jader? Exatamente, Megali. Ela foi transferida para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, né, hospital referência em tratamento de traumas, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte, e o hospital não detalha, não divulga informações de quadro de saúde de pacientes, mas ela foi levada gravemente ferida para o Pronto-Socorro João 23. Valeu, Jader. Alguns ouvintes estão mandando mensagem dizendo que é o único modelo que tem esse tipo de paraquedas, que amortece, né, a queda desses veículos. Desculpa, vou ler o nome aqui como está escrito, Cirrus, que é um monomotor, né, e é a única aeronave que tem esse tipo de... Aqui, ó, procure por Cirrus Aircraft no Google para mais referências. Vamos dar uma olhada, então. Obrigada por todas as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. Segunda-feira pesada, gente. Mais sobre o acidente envolvendo um ônibus escolar e um trem no Paraná. No fim de semana subiu para 3 o número de mortos. Ângelos Fire. Pelo menos 12 pessoas envolvidas no acidente entre um ônibus da APAE e um trem no norte do Paraná seguem internadas em hospitais com ferimentos graves. Neste final de semana, 4 vítimas receberam alta e voltaram para casa. O acidente aconteceu na quinta-feira e a tragédia deixou 3 mortos. 2 estudantes da APAE de 10 e 15 anos morreram na hora. No dia seguinte, foi confirmada pela família a morte de uma cozinheira de 55 anos que trabalhava na instituição. No total, 29 pessoas estavam no veículo. Lá tá chegando, gente. O prazo para entrega do imposto de renda tem início na próxima quarta-feira. Prometi que nesse ano não vou deixar para o último dia. Vou tentar nos primeiros dias. Uma coisa nova. Qual seja o último dia, 31 de maio, tá? Vou tentar uma coisa nova. A expectativa da Receita é receber quase 40 milhões de declarações. Yumi Kuano tem mais detalhes. Começa nesta quarta-feira o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023. O programa utilizado para fazer a declaração, que só seria disponibilizado no dia 15, já pode ser baixado. A antecipação foi adotada para que os contribuintes tenham acesso às informações necessárias para a transmissão, além de evitar uma possível sobrecarga do sistema. Assim como no ano passado, a Receita Federal vai pagar a restituição do imposto de renda em 5 lotes entre 31 de maio e 29 de setembro. Todas as dúvidas e informações podem ser conferidas no site oficial da Receita, na aba Meu Imposto de Renda. O prazo para a entrega das declarações é o dia 31 de maio. And the Oscar goes to... Oscar na Band News FM.
acha que tinha que ter dado ela? Que Você acha que fase, tinha que ter hein? ido pra ela? A canção? Não, eu acho que só essa apresentação aqui no Oscar já valeu. Já foi. Que é a Rihanna. É, Rihanna. Que fase, depois de Rihanna. Super Bowl, entregar Grávida, isso aqui cantando. no Oscar, grávida, com uma roupa maravilhosa, uma orquestra de fundo, foi lindo. Você foi até o fim? Não, Eu não também consegui. não. Não dá. Eu vi, deixa eu fazer as contas aqui, uma premiação. A de melhor animação que vem a ser a primeira. Guilherme Del Toro. Que foi o Pinóquio. Aí eu já falei, eu não vou perder meu tempo com isso numa boa, porque tava tão chatinha a cerimônia. Até porque a gente tem o quê? O Arthur Coelho pra nos contar o que aconteceu, né? Concorda? Não teve tapete vermelho, teve tapete champanhe. É, assim, né? Uma coisa pastel. Aí tudo muito- entrou o Jimmy Kimmel, né? Que é um comediante e tal, apresentador de talk show. E fez um discurso tão cauteloso. A ideia era essa mesmo, depois do tapa na cara, né, no ano passado, Ele Arthur. até lembrou isso, né? Lembrou o tapa do ano passado, né? Do Will Smith no Chris Rock. Mas como a Flávia Guerra, que é a colunista de cinema, fez uma análise, acho que ao longo da programação vocês vão acompanhar, que foi mais pra família, né? Foi mais voltado pra família, tentando evitar as polêmicas, como teve no ano passado, para justamente não ter essa problemática. Mas ele chegou a comentar sobre esse tapa e foi um dos assuntos mais comentados lá dentro mesmo do Oscar. E foi um destaque, mas não teve tanto destaque quanto aquele tapa icônico da última premiação, né? Mas o filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi o grande vencedor do Oscar 2023, a cerimônia que aconteceu na noite desse domingo lá em Los Angeles, premiou a ficção científica nas categorias direção e roteiro original, ator e atriz coadjuvantes, montagem, além de melhor atriz com Michelle Yeoh, que se tornou a primeira asiática a receber a premiação na categoria. A gente tem aqui um trecho da fala da Flávia Guerra, né, que é a nossa colunista de cinema da Band News FM, falando um pouco desse filme, fez uma breve análise. Vamos acompanhar. O filme é um sintoma desse momento em que a gente está. Multiversos aí, como o próprio diretor Daniel Kwan, quando levou o Oscar 1 dos 7 da noite, ele disse: a gente vive um momento em que a internet acompanha mais e traduz mais, absorve mais as transformações do mundo. O cinema nem tanto. E ele espera que o cinema faça mais isso a partir de agora. Um filme leva anos para ser feito. Às vezes, quando ele fica pronto, o mundo já mudou tanto, né? Michelle Yeoh levando por a melhor atriz, e foi um dos momentos mais lindos da noite, mais emocionantes, principalmente porque a Michelle Yeoh começou faz 40 anos, justamente ficando famosa pelo O Tigre e o Dragão, Clã das Adagas Voadoras, filmes que traziam ela no papel de guerreira wuxia, que ela também é nesse filme. 60 anos. Bom, eu ia dizer que ela tem 60 anos de idade, né? 40 de carreira, então foi pra ela. Eu sabia que a carreira dela era tão O discurso longa, dela foi justamente nesse sentido, né? De que, falando para as jovens, não deixem que ninguém diga que vocês não podem fazer dependente da idade, né? Então, levou essa mensagem interessante durante o discurso. Isso vale pro Brendan Fraser também, né? Sim. O cara que era um ator legal, assim, fazia um blockbuster ou outro lá, Múmia, mas em geral era um ator de comédia. E ele teve Sessão da um Tarde, caso né? ali que deu meio que botou a carreira dele pra baixo, porque ele foi acusado de assédio no momento da carreira. E aí ele acabou perdendo papéis, tanto que ontem ele fez uma piada, mas não piada, que ele disse, né, espero que essa estatueta me ajude a conseguir papéis. Sim. Ele ficou numa boa geladeira ali em Hollywood por um bom período por causa disso. Bom, eu tava torcendo pra outros. A geladeira tava bem cheia, né? Melhor ator coadjuvante. Eu tava torcendo pro Banshees de Inisherin, que é difícil de falar. No fim das contas, foi pra Tudo ao Mesmo Tempo, em todo lugar. Eu nunca sei falar. Mas agora você acertou. Tudo Tudo ao em mesmo todo tempo. lugar, Tudo ao em todo mesmo- lugar ao mesmo quase, tempo. quase. Que foi pro quase. Ke Huy Quan. Que é, na verdade, o garotinho. Vocês lembram de Indiana Jones? Que tinha aquele garotinho? Era ele, gente. Indy! Ele. Então, É acho ele. que assim, pra premiar a carreira dele, né? Que A ele voz é a mesma, né? A voz, ele é cresceu, muito mas a voz simpático não. nesse filme, no Eu Tudo gostei que Entre ao Mulheres Mesmo conseguiu Tempo, levar né? uma estatueta, porque é um filme lindo, então ganhou o roteiro adaptado. Gostei da piadinha que a diretora fez, né? Que bom que a academia não se ofendeu com o título que tem. É porque em inglês é Women Talking, né? Então é mulheres falando. Aí ela fez uma piada, tipo assim, que bom que a academia não se ofendeu com o título que fala mulheres e falando. O Jimmy Kimmel também fez, né? Uma piada que foi Esse no filme dura o começo. quê? Umas 7 horas?
Não, é um Nossa, filme de Megali. 1h30 e é muito. Eu particularmente 7h20 da gostei manhã, bastante. Ele conseguiu! Ele conseguiu! Aliás, a única pessoa que eu vi criticando esse filme foi um Brincando homem, com curiosamente. cancelamento. Brincando com cancelamento. Mas é um filme bem interessante, assim, bem E aí, bem- Arthur, o Jimmy Kimmel, ele fez também, né, uma piadinha que ele falou assim, ai, James Cameron, que é diretor do Avatar, não veio nessa noite porque ele não foi indicado como o melhor diretor. Não, mas ele brincou com o absurdo de Então. alguém pensar isso. Então, mas aí ele falou assim, ó, dizendo, não, mas ele é tão modesto, como assim ele não veio? Aí ele falou assim, mas o que a academia tá achando por não indicar o James Cameron com o Avatar? Que ele é uma mulher? Tipo assim, isso. essa foi boa também, Ó, uma bela o cara de uma fez um alfinetada. filmaço e não foi indicado. A academia tá achando que ele é o quê? Uma mulher, Uma né? mulher? Né, Arthur foi Coelho? bem, foi bem. O Arthur Sim, passou a e- madrugada aqui, então fiquei ele aqui acompanhou a acompanhando cerimônia inteira, né? Não deu pra acompanhar tudo, tem que ficar no ar acompanhando, enfim. Mas o Avatar, né, o Caminho da Água, foi escolhido como melhor. Teve o melhor efeito, né? O filme Técnicas Top Gun Maverick ganhou como o melhor som. Vocês falaram aí do Brandon Fraser. Melhor som é tipo um avião. Basicamente isso, né? Brandon Fraser foi escolhido como o melhor ator em A Baleia, né? Interpretar um professor obeso que tenta ali se aproximar da filha, né? Ao perceber que tá próximo de um final da vida, né? O filme venceu ainda como melhor maquiagem e melhor penteado também. Já o filme alemão... Melhor penteado? Melhor penteado. Existe essa categoria? Existe. Penteados. É por isso, então, que o Kimmel tava falando que eles retornaram, né, com algumas categorias que não existiam mais. Foram 27, foram muitas categorias. Eu não sabia, essa aí deve ser das antigas, né? Melhor penteado. Penteados. Caramba. Melhor Estão maquiagem, dizendo aqui melhor que o Brandon penteados. Fraser, na verdade, acusou um produtor de tê-lo assediado. Ah, foi isso? Pode ser, ele acabou pode ser. sendo Eu sei que daí ele queimado, ficou super fora, assim, e do circuito. Pode ter perseguido. sido isso, pode ser. Desculpa, Arthur. Obrigada. Não, mas Só é bom interromper o corrigir programa. aqui. Não, mas é bom corrigir aqui. Sim, isso é importante. Só pra finalizar, o filme alemão Nada de Novo no Front venceu nas categorias de filme internacional, fotografia, trilha sonora e design de Que concorria produção. com a Argentina 1985, né? Exato. Que era o que, enfim, tava aqui pra gente da América Latina. tinha Mas mais- esse aí era barbada, porque ele tava concorrendo também a melhor filme, né? Navalny foi o melhor documentário, não acompanhei, não assisti, então não tem como Não tem comentar. como Não tem como opinar. Não tem como opinar. Pinóquio Mas é por Guilherme importante, Del Toro levou. Navalny preso na Rússia, né? Então a mulher dele é que foi receber Sim. a estatueta, o grande opositor do Putin, né? É o grande opositor do Putin e tá preso lá justamente por isso, porque é o opositor do Putin, Ela por isso disse que ele tá preso. E no é isso discurso, que ela o disse que discurso dela foi sonha em nesse ter, sentido. sonha em ter uma Rússia livre, né? Durante o comentário dela. E Pinóquio, por Guilherme Del Toro, levou a estatueta de animação. Vamos só repetir, então. Ator, atriz, filme, diretor, pode ser, Arthur? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui tudo. Ator, o Brandon, né? Brandon Fraser. Brandon E Michelle Yeoh se tornou a primeira asiática a receber a premiação na categoria de melhor atriz. Tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao Tudo mesmo em todo tempo. lugar ao mesmo tempo. Filme e o diretor também, o diretor desse... Não é pra mim. Não é um filme que... Ontem eu tentei assistir, cheguei até o minuto 23, mais ou menos. Vamos assistir hoje, vamos também maratonar. não me pega, não. Esse é Também o problema não me de a gente assistir em casa, né? Porque no cinema você não Não me tem pega. muita alternativa. Você Ah, não para tem, no já- meio e vai. já saí de Você já tanto saiu filme. no meio? Ah, eu não tenho muita coragem. eu não tenho Eu acho que eu coragem saí de uma sair, vez só. Não, eu não Só saio. uma vez. Sabe um filme que Eu me que torturo até o final. Você vai até o fim? Vou. Eu saí, por Paguei. exemplo... Eu fui ver Não Striptease que com a Demi esteja Moore. pagando em casa. Nem a Demi Moore Sério? conseguiu me segurar naquele assento, cara. Pô, que filme chato. Ah, eu saio sim. Eu só uma vez que eu saí. Perco É dinheiro. ficção não tem problema. científica. Perco dinheiro, mas não perco tempo. Tem também a questão de relacionamento mãe e filha. Tem Uma cara, vida é muito difícil, doido, Tem financeira, a questão é doido dos demais. chineses nos Estados Unidos. Ficção científica então- já não me... Eu gosto. sabe Eu o- falei pro Megali, quem gosta de... Os filmes da Guia dos Marvel. Mochileiros das Galáxias Os filmes vai da Marvel gostar também. de... tudo ao mesmo tempo. Multiverso, enfim. Uhum. É interessante. Aí tem ouvinte dizendo, vocês estão parecendo a Ana Furtado, não deixam o Arthur Coelho falar. Eu também achei. Por isso que eu pedi pra ele reclamar. Por isso que eu pedi isso, pra ele pessoal. repetir. Mas sabe que eu... Vocês viram a Ana Furtado? Atrapalhando o tempo inteiro a Camila Morgado. Camila Morgado não conseguia falar, coitada. Gente, desculpa, Ana Furtado, mas é o comentário que tá pintando na internet hoje. e tal. Furtou o direito Furtou à o fala. direito. Sabe o que eu achei? O pouquinho que eu vi, achei tudo muito corretinho, muito... Hollywood.
como Hollywood sempre foi, ia pegar um episódio desses do Tapa e esculachar, né? Ia dobrar a aposta. Não dobrar a aposta no sentido de bater mais, né? De ter uma porrada generalizada, cenas lamentáveis, não é isso? Mas ia fazer piadas pesadas ali com... Porque eles parecem que partiram do princípio de que tudo aconteceu porque o comediante fez uma piada pesada. Como ele se atreve a provocar alguém que tá na plateia. Peraí, os caras não conseguem aguentar uma piada, gente. E tem que levantar lá e meter a mão no cara do outro? Tá culpando a vítima? Não, dobra a aposta. É o que fariam em outros tempos. Dessa vez não. Deram aquela recueta, mudaram até a cor do tapete. Botaram um tapete champanhe em vez do tapete vermelho. Tudo muito asséptico, sabe? Deu uma preguiça A Flávia aquilo. estava dizendo que a ideia era o seguinte, prestar atenção nos filmes e não no entorno. Ele discutiu do que tratam os filmes O nesse problema ano, é esse, né? a safra desse ano também não foi brilhante, né? Vamos combinar. Não tem nenhum touro indomável ali. Não tem nenhum poderoso chefão. Esses filmes são todos... Em todos os anos que se tem filmes Não, como não é todo esses, ano. Então né? esse foi um desses anos. Agora, Esses filmes a gente Banshees vai é muito esquecer bom, amanhã. O Triângulo da Tristeza é muito legal também. Qual outro? Eu não vi ainda, eu só vi trailer do Nada de Novo no Front. O que eu tô dizendo é o seguinte, Carla. Você vê o seu neto daqui a 40 anos... Falando desse filme. Comentando, pô, assisti um filme lá que é da época do meu avô, que é demais, como a gente faz de vez em quando, né? E o Vento Levou, um filme que eu nunca tinha visto. Ano passado, na pandemia, eu falei, vou assistir o E o Vento Levou. 4 horas. Pô, que filmaço! Que filme marcou o ano passado? Eu não me lembro, aí você tem que me Você lembrar tá quais Você são os lembra do filmes do ano Tapa, mas você passado. não lembra do filme. Nesse ano você Não, vai mas lembrar se você- falar tudo ao mesmo tempo, agora Se não sei você o me que. falar Nossa, quais eu são não os gostei filmes, eu vou tanto. lembrar. Então, no ano que vem você não vai precisar falar de tudo ao mesmo tempo agora, blá. Sacou? Tá bom. Valeu, Arthur. Valeu. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve ser ouvido amanhã pela Polícia Federal sobre as joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita. No Tribunal de Contas da União, o plenário vai analisar na quarta-feira a decisão que proibiu Jair Bolsonaro de usar, alienar ou vender o segundo pacote, que não foi retido pela Receita Federal. Adriano Oliveira. A Polícia Federal deve ouvir nesta terça-feira o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor Marcos André dos Santos Soeiro. Os dois foram intimados a depor sobre o caso das joias milionárias que, segundo Bento Albuquerque, eram um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O depoimento era para ter ocorrido na última quinta-feira, mas foi transferido a pedido da defesa. Além disso, o Tribunal de Contas da União vai analisar na quarta-feira a decisão do ministro Augusto Nardes, que decretou a indisponibilidade das joias que estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele preserve os objetos na condição de fiel depositário. Ele atendeu a um pedido do subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Furtado, e dessa maneira, Bolsonaro não pode usar nem vender as joias que alega ter recebido do governo da Arábia Saudita. Bolsonaro confirmou que está com uma caixa que contém um relógio de pulso, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e um terço islâmico avaliado em cerca de R$400 mil. Designada para apurar o caso das joias apreendidas pela Receita, a procuradora Gabriela Saraiva de Azevedo provavelmente não assumirá as investigações. É que, segundo o Ministério Público Federal, ela havia pedido transferência de Guarulhos para outra cidade, Osasco, antes de ser escolhida. A transferência saiu, a mudança já foi publicada no Diário Oficial e não faria muito sentido uma procuradora de Osasco, que fica a 50 quilômetros de distância de Guarulhos, um pouquinho menos, uns 30 quilômetros, assumiu uma investigação que aconteceu em Guarulhos. Saraiva, que está em férias, é casada com o vereador Nelson Rossri, de Campinas, apoiador fanático do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o MPF começou a analisar os documentos do caso e um procurador substituto está cuidando dos procedimentos iniciais. Segundo o UOL, a Polícia Federal não descarta pedir a prisão de Jair Bolsonaro caso ele não volte ao Brasil até abril. A avaliação é de que, se o ex-presidente permanecer nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do distrito da culpa, um dos requisitos para justificar a medida. Jair Bolsonaro é alvo de apuração no Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro e o cerco se fechou ainda mais após o caso das joias.
Para a Polícia Federal, se o segundo pacote com joias masculinas não for localizado ou apresentado publicamente, endereços ligados ao ex-presidente podem ser alvo de busca e apreensão. Criaria uma situação inédita. Um presidente, ex-presidente brasileiro, com um pedido de prisão, dependendo da decisão do governo americano, né? Sobre se volta ou não ao Brasil. O presidente Joe Biden é bastante pressionado por parte de sua base por ter concedido visto a Bolsonaro, dada a situação dele com a justiça aqui no Brasil, mas obviamente você cancelar o visto e mandar de volta um chefe de Estado, que era presidente até 2 meses atrás, é uma decisão um tanto quanto difícil de ser tomada. Tendo como catalisador um pedido da própria Polícia Federal no Brasil, Biden mudaria de ideia? A ver se a hipótese se confirma e qual seria a reação do governo americano. Ainda em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral deve ouvir nesta semana o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O depoimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e atende a um pedido do corregedor Benedito Gonçalves. Anderson Torres será ouvido sobre a chamada minuta do golpe e a participação em transmissões pela internet ao lado de Jair Bolsonaro com ataques às urnas eletrônicas. A ação faz parte das investigações que foram abertas contra o ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral. Nesta semana, o ex-ministro da Justiça também pode ser ouvido na CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal. De Brasília, fala João Pedro Melo. Depois de um adiamento, ficou para quinta-feira, 16 de março, o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A presidência da CPI distrital, que apura os atos dos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro, votou e aprovou um requerimento para ouvi-lo em uma sessão reservada, que será divulgada posteriormente pelos parlamentares. O fato é que Anderson Torres era aguardado para a sessão da última semana, mas a comissão foi avisada pela defesa que ele não iria depor para evitar exposição midiática. Diante disso, o corpo jurídico da Câmara Legislativa acertou a possibilidade dessa audiência reservada, já que o próprio Torres afirmou por diversas vezes que tem muito a falar e esclarecer. O preço da carne recua em todo o Brasil. Em fevereiro, a queda foi de 12%. Mais informações com Lucas Josino. Tá dando para encarar uma alcatra já, ô Josino? Bom dia. E aí, Megali? Mais Beleza? ou menos, hein? Bom dia para você, para Carla, para Ellen, para todos os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos. Ainda tá caro, né? Tá bem caro ainda o preço da carne vermelha, mas houve uma redução. Essa redução é importante, segundo o IBGE, 1,22% no mês passado, a maior queda dos últimos 15 meses da carne vermelha, que veio numa crescente, numa subida constante, ficou muito afastada da mesa dos brasileiros, principalmente aqueles de baixa renda, tiveram que optar por outros tipos de mistura para completar a comida, aqueles que ainda conseguiram por causa do valor das coisas que estava muito caro. Entre os cortes nobres, de primeira, a picanha foi a que teve a maior redução, 2,66%, já o filé mignon, 1,77%. As carnes de segunda, como por exemplo músculo, lagarto, tiveram uma redução um pouquinho mais tímida, ainda continuou um pouco mais cara. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente encontra uma média do músculo de R$ 39,00 o quilo em alguns pontos da cidade. Já a picanha, por exemplo, a gente encontrou a R$ 75, R$ 80,00 o quilo. E ano passado, em alguns açougues, supermercados, mais de R$ 90,00 o quilo. Ainda tem uma tendência de queda nos próximos meses. Houve essa redução, mas ainda tímida e ainda, a gente pode dizer, que está cara a carne vermelha em todo o país. Mas pelo menos essa queda, a primeira e a maior dos últimos 15 meses, segundo o IBGE. Megali, Ellen e Carla. Deu uma diminuída no valor, como disse o Lucas, está um pouco menos salgada, para usar aquele clichê jornalístico, mas ainda a coisa tá difícil. Músculo dá para encarar também, né, Lucas? De repente, dá uma boa cozinhada na panela de pressão, batatinha e tal, rola. Músculo uma só pra de sopa, músculo. né? Uma sopa também. Cozinhando bem dá. Fresquinho, Cozinhando bem dá. Luke, que dia? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira. Hoje é dia do quê mesmo? Vou pensar duas Virada vezes. Paulista. Virada Paulista. Hoje é virada paulista. Vou Em São Paulo é virada paulista, né? Não sei, em outros lugares que dá pra... Não, essa tradição de um prato a cada dia de semana, ela é bem paulistana mesmo.
Mas tem lugar. O Rio de Janeiro tem dia da feijoada também. Não, feijoada sim, feijoada é nacional. Mas é aquela coisa de virada paulista na segunda, não sei o que lá, picadinho, não sei em qual outro dia. Hoje. Beijo, Lucas. Vou pensar duas vezes antes de aceitar um convite para um churrasco. Domingo é churrasco. Domingo é churrasco no sul. Comprei uma peça de músculo aqui para vocês. Imagina chegar no churrasco da casa da Carla. Não sei o que é a melancia ou o músculo da Carla. Não dá, né, Carlinha? Não dá. Em frente? Vamos. A nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos deve ser apresentada nesta semana ao presidente Lula. Natália Pazzi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar ao presidente Lula nesta semana a proposta para um novo arcabouço fiscal. Segundo Haddad, há segurança dentro da área econômica sobre o texto a ser discutido. Por considerar o tema delicado, o ministro ainda não deu detalhes sobre como vai funcionar o controle dos gastos públicos. A intenção do Ministério da Fazenda é apresentar a proposta ao chefe do Executivo antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que será realizada nos próximos dias 21 e 22. Hoje tem, hein? Com transmissão da Band News FM, o São Paulo encara hoje o Água Santa na busca pela última vaga nas semifinais do Paulistão. Ontem o Corinthians foi mal, perdeu pro Ituano nos pênaltis e deu adeus ao torneio. Fala aí, Yuri Queiroga. O Ituano surpreende o Corinthians na Neoquímica Arena e com a vitória por 7-6 nos pênaltis, vai disputar as semifinais do Campeonato Paulista. O Galo de Itu abriu o placar com um golaço do lateral direito Raí Ramos. Ainda na primeira etapa, Paulinho aproveitou o cruzamento da direita e de cabeça deixou tudo igual. Mas no segundo tempo a rede não voltou a balançar. Na cobrança de pênaltis, Fábio Santos errou logo de cara. Cássio ainda chegou a defender uma penalidade, mas Fagner e Gil erraram as suas tentativas. Com a eliminação do Campeonato Paulista, o Corinthians agora terá mais de 20 dias de descanso e preparação para as estreias na Taça Libertadores da América, no Campeonato Brasileiro e na terceira fase da Copa do Brasil. Agora... Que pena. Agora o Ituano vai pegar o Palmeiras, que no sábado bateu o São Bernardo por 1-0. Já o Bragantino, que ontem derrotou o Botafogo de Ribeirão por 2-0... aguarda o vencedor de São Paulo e Água Santa. Pode ser, então, que amanhã eu tenha que estar aqui também, né? No Nobre, né? Existe essa possibilidade. Não. Você tá pensando em outro apresentador com dor de cabeça? Né? Com dor de bola? Tô pensando. Não. Pode ser que amanhã eu tenha que estar aqui também. Não, né? tô com ingresso. Só tô me organizando aqui na minha agenda. Ingresso e tal. comprado, já comprei bandeira pra levar o moleque. Hoje vai ser uma grande festa. Tô. Pelas semifinais do Carioca, o Fluminense foi superado pelo Volta Redonda e hoje tem Flamengo e Vasco. Fala, Daniel Henrique. Flamengo e Vasco se enfrentam hoje no Maracanã às 9h10 da noite pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão da Band News FM e da TV Band. Outros estados podem acompanhar pelo Band Play. Pressionado no cargo, o técnico rubro-negro Vitor Pereira deve fazer mudanças na escalação titular que foi a campo na derrota contra o Fluminense na última quarta-feira, com os prováveis retornos de Thiago Maia e Pedro. Já o treinador Maurício Barbieri deve repetir a escalação do Cruz Maltino, que venceu o rival na fase de grupos, mas com a entrada do zagueiro argentino Manuel Capasso no lugar de Miranda. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo. Pelo outro confronto da semifinal, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1 e jogará por pelo menos o empate no Maracanã no sábado. A minha única tristeza de ir ao estádio hoje é perder esse Vasco e Flamengo, porque isso vai ser um jogaço, isso vai ser um jogo tenso, amarrado, e finais do Carioca são sempre muito emocionantes. Transmissão da Band News, né, Carinha? Tem sim. Então, olha, a gente vai ter São Paulo, Água Santa, para os ouvintes de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus. E no Rio de Janeiro tem Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo. Boa. A gente continua falando em futebol. Não tem como fazer um link com isso. Com ele, pra ele. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil.
Megali achou um link. A Sheila acordou com a cabeça tão inchada que parecia até ele. Fala, Milton! Oi, Megali. Bom dia, Megali. Aquele abraço pra você, pra todo o time aí, que na Band News FM é a melhor FM jornalística do Brasil e ninguém entende de rádio mais que eu. Mas olha, muita emoção hoje na tela da Band, hein? Vasco e Flamengo. Será uma delícia o Flamengo ser eliminado. Como foi uma delícia ontem, lá na Neoquímica Arena, o Ituano, querido e valente, pequeno Ituano, arrebentou com o Corinthians, 50 mil torcedores lá chorando. O Ituano levou o jogo para os pênaltis e o rapaz lá, o goleiro, o Jefferson Paulino, a gente elogiou muito ele no terceiro tempo da Band ontem à noite, entendeu? E o Bragantino, o Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo Ribeirão Preto e venceu por 2-0. E no sábado, o Palmeiras ganhou do São Bernardo por 1-0 no apito. Foi uma vergonha. Teve um pênalti escandaloso pro time do São Bernardo e o juiz não deu. E no Campeonato Carioca, uma zebra, rapaz. O Volta Redonda ganhou do Fluminense. Não dá pra entender, né? O Fluminense ganha do Flamengo e perde pro Volta Redonda por 2-1. E hoje temos Flamengo e Vasco, 21-10. Vai ser pra arrebentar na tela da Band. E no Campeonato Mineiro, lá no meu estado, Atlético 1, Atlético Mineiro 0. Meu Deus do céu, Galo, o que está acontecendo? Cruzeiro, em casa, no seu estádio, né? Perdeu para o América. O América, que é o único América verde, não é vermelho. Grande abraço, grande semana e é comigo mesmo. Futebol aqui para você.